Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal da Assembleia de Deus Central em Araguari, no estado de Minas Gerais. Nós estamos aqui gravando uma vez mais a nossa contribuição, nosso comentário da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Este o texto da nossa declaração de fé é a interpretação autorizada das Escrituras na perspectiva das igrejas Assembleias de Deus no Brasil. Estamos estudando, desde o início do terceiro trimestre deste ano de 2020, todo o texto da declaração de fé. Em cada semana, em cada domingo, na nossa escola bíblica dominical, nas classes de adulto, nós abordamos um capítulo da declaração de fé. Total são 24 capítulos. E nós já estamos hoje no capítulo de número 16, que trata sobre a igreja e o Estado. Qual é a relação que deve haver entre a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a organização, ou melhor, o organismo espiritual, místico, que é o corpo de Cristo, a Igreja do Senhor, qual a sua relação com o Estado, a instituição organizada em cada país ou governo temporal humano, como deve ser esse relacionamento. Considerando que existem muitos tipos de organizações, de governos em todo o mundo, obviamente nós vamos nos deter ou falar mais aqui na perspectiva do relacionamento da igreja com o Estado brasileiro, com o governo brasileiro. Porque nós estamos no Brasil, obviamente, então nossa perspectiva está muito mais ligada ao que acontece no nosso país. Então, o estudo desta ocasião, o nosso capítulo de número 16 da Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil, sobre a Igreja e o Estado. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos, no capítulo de número 13 e no versículo de número 1, o seguinte: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Esse é um trecho da afirmação paulina, lá em Romanos capítulo 13. Vamos ler então, para que nós possamos compreender melhor a perspectiva do apóstolo Paulo nesse texto, Romanos do capítulo 13, versículos de número 1 até o versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Romanos capítulo 13, versículo de número 1 até ao versículo de número 7. O texto da nossa declaração de fé, neste capítulo de número 16, ele é bem sintético, conta apenas com duas divisões, 2 itens, e o texto realmente é bem reduzido. Não que o assunto seja um assunto de fácil compreensão, ou melhor, de fácil consenso entre os cristãos, mas a declaração de fé lançou aqui apenas 2 itens, com um comentário bem básico, realmente merece que nós nos debrucemos mais sobre o assunto. Muito mais ainda nesses dias que nós estamos agora, outubro de 2020, é a ocasião que nós estamos gravando este comentário, sabendo que no próximo mês nós teremos mais uma vez eleições municipais. Nesse sentido,
o relacionamento do Estado e da Igreja acaba sendo um assunto que sempre volta à tona nos períodos que antecedem as eleições, os meses que antecedem as eleições. Por quê? Porque muitos candidatos procuram as igrejas para uma aproximação maior, muitos passam a frequentar os templos, há um número crescente de cristãos que se candidatam a cargos eletivos e sempre fica a necessidade de nós pararmos, refletirmos sobre este assunto. Então vamos, além de tratar aquilo que a declaração de fé tratou aqui, neste capítulo de número 16, vamos acabar por alargar o comentário falando também de outros itens, de outros pontos. A nossa declaração de fé, como de costume, começa da seguinte forma: cremos, professamos e ensinamos que Deus constituiu autoridades para administrarem a vida em comunidade e exercerem juízos nas sociedades, pelo bem da coletividade. Considerando então o que a nossa declaração de fé diz, considerando o texto de Romanos, capítulo 13, dos versículos 1 até o versículo de número 7, o que nós podemos entender e afirmar com convicção é que Deus deseja que haja organização nas instituições, onde há autoridades constituídas, onde há aqueles que se submetem às autoridades. Para Deus, então, só há organização se essa organização for uma organização hierárquica. Há nas instituições, há nas organizações mais básicas, por exemplo, dentro do seio familiar, aqueles que exercem autoridade e aqueles que devem se submeter à direção, por exemplo, dos pais dentro do ambiente familiar. Nas empresas, há aqueles que emitem ordens, aqueles que dirigem, aqueles que coordenam, aqueles que têm o poder de demitir, de contratar, de tomar decisões importantes que dão rumos à empresa, e há aqueles que têm o dever de se submeter diante das ordenanças ali dos gerentes, patrões, proprietários, sócios, etc. e tal. É assim também, por exemplo, na igreja, é assim também na organização do Estado. Há autoridades constituídas, há aqueles que têm o poder de tomar decisões que afetam a vida de milhares e milhares de pessoas, como é o caso, por exemplo, no Brasil, de o prefeito, o governador, o presidente da república e etc. Então, do ponto de vista bíblico, há necessidade de uma sociedade organizada em que há hierarquia, em que há aqueles que têm poder de decisão e aqueles que se submetem. Obviamente, aqueles que exercem a autoridade, eles devem fazê-lo de forma justa, devem fazer com amor, devem fazer, como diz o nosso texto da declaração de fé, visando o bem comum. Então, inicialmente, nós podemos fazer esta observação. E pontualmente a declaração de fé comenta o seguinte: a Igreja do Senhor Jesus Cristo vive em sociedade e respeita o Estado, colaborando com as autoridades que o representam na preservação da ordem pública e na formação de cidadãos de caráter íntegro e honesto, produtivos e conscientes de que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Nós, enquanto cristãos, então, defendemos a sociedade organizada em que todos têm um papel a desenvolver em prol, em favor do bem público, do bem de todos aqueles que estão em determinada sociedade. Há níveis de autoridade, de hierarquia nas sociedades organizadas. Isso vai variar, isso vai ser estabelecido de acordo com as leis locais, de acordo com os costumes, isso que definirá quem exercerá a autoridade, quem vai administrar, quem vai exercer, então, as decisões no âmbito legislativo, executivo e judiciário, sempre visando o bem público. O tópico de número 1 da nossa declaração de fé neste capítulo diz o seguinte: as autoridades constituídas. O texto de Paulo nos disse que não há autoridade que não proceda de Deus. Alguns vão indagar, alguns vão pensar que o apóstolo Paulo estava dizendo que Deus escolheu cada indivíduo especificamente para exercer autoridade
em cada posto que existe na organização estatal, por exemplo. Nesse sentido, alguém pode pensar que Deus escolheu cada presidente, cada imperador, cada monarca, cada ministro em seus países para que eles exercessem autoridade sobre aquela nação, sobre aquele grupo, sobre o Estado, sobre a prefeitura, etc. e tal. O que o apóstolo Paulo nos ensina aqui não é exatamente isso. O que o apóstolo Paulo está nos dando aqui é um princípio no sentido de que a autoridade, ou a constituição, instituição de autoridade, procede da vontade divina. Deus quer que haja numa sociedade aqueles que têm poder e autoridade para tomar decisões em prol do bem comum. Um comentário sobre este texto de Romanos está lá no comentário sobre o Novo Testamento, histórico-cultural, de Lawrence Richards. Ele comenta e diz o seguinte sobre este ponto. O princípio de Paulo para relacionar com o governo secular é essencialmente dos judeus babilônios. A ordem, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, Romanos 13, que está lá no texto que nós lemos, João 7, é claro paralelo à expressão, uma outra expressão conhecida naqueles dias. A lei do soberano é a lei para nós. Paulo, porém, é cuidadoso ao apresentar uma base teológica para a sujeição às autoridades seculares, ou seja, aquelas que não estão no âmbito da igreja. Ele argumenta que o próprio Deus ordenou o governo. Isso não significa que Deus tenha ordenado um governo em particular, tal como o governo de um país. O que Paulo está dizendo é que Deus estruturou o mundo de seres humanos de tal forma que haverá autoridades submissos, haverá governantes e haverá cidadãos, os governados. Aquele que se considera cidadão deve responder apropriadamente ao governo. Caso contrário, violará a ordem da sociedade divinamente ordenada. Aquele que faz isso se achará em rebelião contra Deus. Aquele, então, que desrespeita e rejeita a ideia de autoridade constituída para o bem público, desrespeita, obviamente, o propósito divino. Então, nós podemos resumir o propósito divino em relação às autoridades constituídas nos seguintes pontos. Então, sinteticamente, uma sociedade organizada com níveis de autoridade é a vontade de Deus. Uma sociedade organizada com leis justas é a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus, além de desejar, além de estabelecer que haja constituição de autoridades, como é justo, obviamente Deus deseja, é a sua vontade, que na organização de um Estado haja leis justas. Autoridades e pessoas submissas também deve existir do ponto de vista bíblico. Governantes e governados, como nós já dissemos, e o mais importante, acerca daqueles que exercem autoridade. É a vontade de Deus que esses governantes façam o que é justo em prol do bem comum. Por que nós podemos chegar a essa conclusão? Lá no versículo de número 4, Romanos 13, 4, o autor nos diz o seguinte, que a autoridade é ministro de Deus. Então a autoridade constituída, ela é como um ministro de Deus. Sabemos que o significado mais básico da palavra ministério é serviço. Então, o ministro é aquele que está a serviço, aquele que presta um serviço. Se as autoridades constituídas estão a serviço de Deus, obviamente que Deus rejeita qualquer ação que seja injusta, contrária aos princípios de justiça, de amor, de equidade estabelecidos na palavra de Deus. Então, a autoridade ou as autoridades são enxergadas, ou devem ser enxergadas do ponto de vista bíblico, como despenseiros, como ministros da vontade divina. Assim, exige-se ou espera-se de todas as autoridades que hajam com justiça, que não administrem em prol de si mesmas o bem público, que não desviem recursos, que não aprovem, não instituam, não estabeleçam leis injustas, mas que, de acordo com a vontade de Deus, façam aquilo que é justo. Se agirem de forma contrária, saem do propósito de Deus, deixam de ser, então, ministros de Deus. Isso vai implicar, nós vamos ver mais à frente, na possibilidade da desobediência civil. Outra coisa que o autor nos fala, no texto de Romanos 3, de 1 ao 7, o apóstolo nos fala
sobre a instituição de impostos. É justa a instituição de impostos em uma sociedade organizada para manutenção do Estado, para manutenção dos serviços públicos. Jesus disse em Mateus 22, do 15 ao 22, também que é justa a instituição do imposto. Aquele episódio em que cobraram de Jesus o imposto e perguntaram se era lícito pagar, e Jesus diz aquela célebre frase nesse contexto: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Jesus não se opôs à instituição de impostos. Para que os impostos são necessários? Para que as autoridades possam administrar os bens públicos, as organizações públicas, em favor de uma sociedade organizada. Nós, enquanto brasileiros, por exemplo, nós sabemos que há uma alta carga tributária, uma alta carga de impostos sobre nós, cidadãos. E nós conhecemos alguns impostos pelas suas siglas e que anualmente nos são cobrados. Por exemplo, nós podemos falar do imposto que é conhecido como IPTU, é o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. O indivíduo, então, que habita no imóvel, um imóvel na cidade, no ambiente urbano, ele tem que pagar um imposto anual sobre aquela propriedade. Aqueles também que têm um veículo, por exemplo, pagam anualmente aquele imposto que é conhecido pela sigla IPVA. É o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, o IPVA. Ainda anualmente também pagamos o Imposto de Renda. É o Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, IRPF. E as empresas também devem pagar o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica. Então há muitos impostos que nós não temos a opção de discordar e de deixar de pagar, mas eles não são de fato impostos pela vontade do governo, e a sua finalidade, em tese, é sempre reversão de benefícios para a população. Daí, da origem dos impostos, nós temos, por exemplo, o Serviço Público de Saúde, nós temos o Serviço de Educação também gratuito, que é instituído pelo poder público, escolas municipais, escolas estaduais, instituições de ensino no âmbito federal, gratuitas no sentido de não haver necessidade de pagar para ter o acesso, pagamento direto, mas que são custeados esses diversos níveis aí de educação pelo dinheiro que sai do imposto que é pago pelos cidadãos. Então, no âmbito municipal, estadual e federal, nós pagamos impostos, tributos, etc., tudo com a finalidade de sustentar a organização do Estado. É justo que se pague impostos? Sim, é justo que se pague impostos. Da mesma forma que se espera que o cidadão pague os seus impostos, também é esperado de que o governo, a autoridade que recebe aqueles recursos, administre de forma justa, transparente, em prol do bem comum, ou seja, para melhorar a condição social dos cidadãos pagadores de impostos. O cristão, então, deve estar ciente de que a Bíblia aprova a instituição de autoridades, a Bíblia também aprova o pagamento de impostos, pagamento de tributos, e também a Bíblia espera que aqueles que administram, que são servos de Deus, ministros de Deus nesse sentido, estão prestando um serviço, eles façam aquilo que é justo. Obviamente que pode ser discutida a revisão de impostos, a sua diminuição e tantos detalhes acerca disso. Nós não falamos aqui de um imposto específico, de um problema específico, como há no Brasil, sobre a alta carga tributária, mas em sentido genérico e amplo, nós sabemos que é necessária a imposição de impostos. Outro ponto que a nossa declaração de fé nos traz é o item de número 2 na declaração de fé, que é o direito de sufrágio. Direito de sufrágio. O que quer dizer o direito de sufrágio? É a possibilidade de ser votado e de votar. Possibilidade de votar
e a possibilidade de ser votado. Na forma de organização do Estado brasileiro, o cidadão pode participar da vontade do Estado. De que forma? Nós, enquanto cidadãos, participamos da vontade do nosso governo, elegendo representantes. Então, aqueles que são eleitos, voto direto pelo povo, esses cidadãos foram eleitos para representar a vontade da população lá na administração do município, na administração do Estado e na administração do governo nacional, lá no governo federal, por exemplo. Então, quando o cidadão brasileiro, o cristão ou não cristão, exerce o seu direito de voto, ele está dentro desse ponto aqui que a declaração de fé está nos falando aqui, o direito de sufrágio. Também o cidadão brasileiro pode ser, obviamente, votado. Da mesma forma que ele pode ficar na condição de somente eleitor, ele pode também preencher os requisitos legais, ser colocado na condição de candidato para ser eleito a determinado cargo. É compatível com a ética cristã, com o comportamento cristão, com os parâmetros bíblicos, que um cristão seja candidato a um cargo eletivo e exerça um mandato durante um período? Obviamente que não há restrições bíblicas para que um cristão ocupe um cargo junto à autoridade do Estado. Nós poderíamos, inclusive, citar bons exemplos nesse sentido, que é o governador do Egito, conforme o relato bíblico no livro de Gênesis, José, um homem que temia a Deus e que era um administrador justo, que através da sua capacidade vinda de Deus, ele administrou o Egito durante o período de crise, de forma que, mesmo na seca, por conta da provisão que José havia feito, houve mantimento para o povo da terra. Podemos citar também o próprio profeta Daniel, que estava na Babilônia e exercia uma importante posição política na organização do Estado babilônico. Além de Daniel, tínhamos também ali, no relato bíblico, os 3 amigos de Daniel, que também exerciam posições importantes junto à organização do governo babilônico. Há pessoas que exerceram muito mal a sua autoridade no contexto bíblico. Nós temos, por exemplo, muitos reis de Israel, do Reino do Norte, e também reis do Reino do Sul, de Judá, que deveriam temer a Deus, mas fizeram aquilo que é mal, tanto no sentido espiritual, apartando-se de Deus, como também no sentido da administração sem visar o bem comum. Então, há algum problema de um cristão envolver-se com a política? Não há nenhum problema. A política por si só não é algo maligno. Na verdade, se nós olharmos o dicionário, a palavra política, o conceito da palavra política, o seu significado trata de algo ótimo, excelente. É a possibilidade, a habilidade de administrar as coisas em prol ou visando o bem comum. O único problema que há é quando nós passamos para outro conceito no dicionário, que é a palavra politicagem. Então, a politicagem é a política mesquinha, baixa, suja, onde o indivíduo não está interessado no bem comum, mas ele está interessado somente em si mesmo. Esse é o problema. E talvez o Brasil seja muito mais conhecido em razão da politicagem do que em razão da política, que agora nós temos até que colocar uma outra palavra para distinguir a politicagem, né? Às vezes algumas pessoas falam boa política, mas política por si só é algo bom, mas no nosso país acabou a palavra recebendo uma conotação ruim em razão dos maus exemplos, daqueles que eleitos para fazer o bem comum só pensaram em fazer o que lhes interessava. Então, o nosso capítulo de número 16, o item 2, o direito de sufrágio, possibilidade de votar e também de ser votado. Algumas informações sobre o nosso país, sobre a legislação brasileira aqui, de forma bem rápida. O artigo 46 do nosso Código Eleitoral fala o seguinte, o sufrágio universal e direto, o voto obrigatório e secreto. Então, no nosso país, por enquanto, o voto é um voto obrigatório, ou seja, todo cidadão
tem dever de votar. Em que termos o cidadão tem o dever de votar? O próprio Código Eleitoral estabelece situações em que o voto é obrigatório, situações em que o voto é um voto facultativo. O voto é obrigatório para os maiores de 18 anos. É facultativo para os maiores de 70 anos e também é facultativo para os maiores de 16 e menores de 18 anos e também é facultativo, por fim, para os analfabetos. Então, essas são as condições do voto obrigatório no Brasil. Um cristão, preenchidos os requisitos legais, ele pode ser candidato? Sim. Pode ser um eleitor? É um eleitor, dentro dessas condições aqui que nós falamos. Então, vamos falar aqui, mais pontualmente, sobre o cristão na condição de eleitor. Ele deve observar que a sua participação na política deve ser com base nos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Então não deve visar a corrupção e não deve, como eleitor, também visar o fim, o benefício próprio. Então nós sabemos que, além de ser crime, uma ação criminosa, é incompatível com a palavra de Deus, por exemplo, o cristão vender o seu voto, seja por uma determinada quantia em dinheiro, seja por qualquer outro benefício, qualquer outro favor, ou uma promessa de vantagem posterior também. Então o cristão não deve vender o voto. Além de constituir crime, ele também frustra a vontade de Deus. Na escolha do seu candidato, o cristão também deve levar em conta se o seu candidato tem uma vida que seja uma vida honesta, equilibrada, condizente com uma pessoa que poderia representar bem a vontade popular, e se as propostas daquele determinado candidato também são compatíveis com os princípios cristãos. Há uma grande responsabilidade na vida do crente quando ele exerce o seu direito de voto. Deus dá ao brasileiro a oportunidade de escolher um representante que vá governar de forma justa, representar de fato os interesses, ou defender os interesses do bem comum. Por que nós estamos falando do brasileiro? Porque em alguns países não há essa liberdade, não há o exercício democrático que nós temos no Brasil. Há países em que a população não é convidada para exercer o seu direito de votar, porque nessas nações, às vezes, nem há essa garantia, essa previsão legal de exercício do direito de voto. No Brasil, nós temos esse privilégio. Então, nós devemos ter o cuidado de exercê-lo de forma justa e honesta. Nem sempre um cristão vai votar no outro cristão nas eleições municipais ou nas eleições gerais. A liberdade de escolha é de cada um individualmente. A igreja não está autorizada a constranger os seus membros a votar em determinado candidato. Mas cada eleitor deve ter a maturidade necessária diante de Deus para escolher alguém que pode fazer o melhor em prol de todos, da coletividade. Então essas são algumas obrigações, por exemplo, do cristão enquanto eleitor. Mas vejamos um outro lado. O cristão na possibilidade ou na condição de candidato. Quando o cristão pode ser um candidato à eleição. Nas eleições de 2020, então, a possibilidade de pessoas colocarem o seu nome à disposição do público para serem eleitos para vereadores ou para também prefeitos. O cristão pode colocar-se nessa posição filiando-se ao partido político, como a legislação manda, e também preenchendo os requisitos legais da legislação, da Constituição e da legislação infraconstitucional, ele pode colocar o seu nome. Agora, será essa a vontade de Deus para aquele cristão? Porque nós temos visto, por exemplo, um grande número de pessoas cristãs, de crentes evangélicos, caminhando para a política, candidatando-se, por exemplo, na condição de pastores e bispos e missionários, etc. E tal. Ora, essas pessoas foram devidamente chamadas por Deus para um ministério, para o serviço pastoral, ou Deus as chamou para o exercício do serviço público aí num cargo de prefeito, vereador, deputado, senador, presidente, seja lá o que for. Há uma necessidade muito grande de que cada cristão examine-se a si mesmo acerca
dessa sua vontade, dessa sua inclinação ao mundo político. Por quê? Porque há alguns que, tendo sido consagrados, separados para o ministério, encaminham para o mundo político e abandonam, deixam de fato, esquecem-se, deixam para trás aquela ocupação espiritual, aquela ocupação do serviço na casa de Deus que lhes foi confiada. Ora, se Deus chamou para o serviço do ministério eclesiástico, então a pessoa deve se ocupar daquilo. Ou então Deus não chamou e a pessoa estava indevidamente no lugar que não era o dela. Então há uma necessidade muito grande de o cristão refletir acerca disso. Há uma necessidade muito grande. Ainda mais nós podemos pensar o seguinte, né? Como nós já dissemos aqui, política por si só não é pecado, mas no Brasil, infelizmente, o mundo político está ligado a escândalos, crimes, desvios e tantos outros males. Para o cristão entrar na política, colocando o seu nome à disposição, ficando na vitrine, onde muitas pessoas estarão olhando a sua conduta, ele deve ter o cuidado de não incorrer naquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 2 e versículo 24, quando advertiu os judeus. E naquele contexto, Paulo falou assim: por causa de vocês, o nome do Senhor é blasfemado lá na boca dos ímpios. Então, o cristão, se direcionado por Deus a ingressar no mundo político, ele deve fazer isso observando as regras, observando aquilo que é justo, observando as leis e, acima de tudo, observando aquilo que diz a palavra de Deus, sob pena de a sua conduta resultar em alguém maldizer o nome do Senhor e o nome da igreja, o que certamente não é a vontade de Deus. Esses dois itens tratados pela nossa declaração de fé. Um ponto breve adicional que nós poderíamos comentar aqui é, por exemplo, sobre a possibilidade de desobediência às autoridades. As autoridades foram constituídas por Deus? Constituídas por Deus? Sim. Mas Atos 5:29 nos diz assim, ó: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Naquele contexto, os apóstolos estavam sob perseguição do Império. Na verdade, o Império Romano simpatizava com os judeus, mas principalmente os judeus ele perseguiam agora os crentes, os cristãos, judeus convertidos ao cristianismo, e havia uma tensão muito grande naqueles dias para os apóstolos. E Pedro e os outros disseram essa célebre frase em Atos, no capítulo de número 5 e versículo 29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós concordamos, porque é bíblico, que a previsão de autoridade constituída procede de Deus, que nós vivemos um Estado organizado, em que há governantes, há governados, mas nós não podemos nos esquecer do que nós não somos obrigados a nos submeter a leis que sejam contrárias à palavra de Deus. Como? Se um governo devidamente constituído concorda em estabelecer leis, por exemplo, que restringem a pregação do Evangelho. É um caso bem drástico, um caso bem extremo, possivelmente não acontecerá isso no Brasil, possivelmente não acontecerá isso no nosso país, mas o caso em que um país estabeleça lei dessa natureza, o cristão não está obrigado a se submeter a uma lei desse tipo, que proíbe a pregação do Evangelho, de forma nenhuma. A pregação do Evangelho, que é uma ordenança, é uma ordem direta do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que foi estabelecido por Deus como obrigação para os cristãos está acima de qualquer lei humana, seja em países que observam a democracia, seja em regimes autoritários, seja em monarquias e qualquer outra espécie, qualquer outra forma de governo, sistema de governo, independente dessas circunstâncias e ocasiões, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Nós não concordamos, por exemplo, com toda a legislação estabelecida no Brasil, apesar de ser um país em que há liberdade para cultuarmos a Deus. Há alguns pontos na nossa legislação que nós temos plena convicção que ferem os princípios bíblicos. Só a título de exemplo, as questões ligadas ao aborto. Há no Brasil possibilidade de abortar, possibilidade legal de abortar, em 2 casos que nós, cristãos, em regra, não concordamos. O aborto do feto anencéfalo
e também no caso da gravidez resultante de estupro. São casos sensíveis, são casos difíceis, mas nós não concordamos que a morte da criança que está no ventre materno, ainda que a legislação não puna, nós não concordamos que isso seja compatível com a vontade de Deus. Mas fica aqui esse nosso breve comentário, então, sobre a igreja e o Estado. Capítulo de número 16 da nossa declaração de fé. Pense e reflita sobre isso. Busque ser um cidadão que, com a tua vida, glorifique, exalte e honre a Deus. Como cristão, não dê margem para que alguém venha falar mal do nome do Senhor por conta da sua conduta, como, então, um componente do Estado. Honre as autoridades, obedeça às leis justas, que não colidem com a vontade de Deus, exerça o seu direito de voto e de ser votado também, se for o caso, mas tudo isso observando os padrões bíblicos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se você puder, vá presencialmente à igreja, participar das reuniões da Escola Bíblica Dominical, dos cultos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.